Quem está feliz aí, dá um brado de glória. Que bênção, irmãos. Que maravilha poder estar na casa de Deus. É bênção demais poder estar aqui nesse ambiente. Você que já frequentou bares, boates, becos, trevas e agora está aqui, você sabe muito bem o que eu estou falando. É uma bênção, hein? É maravilhoso poder estar aqui. Sim ou não? Está na casa de Deus, meu irmão. 1 minuto aqui vale mais do que a vida toda. Para pensar sobre isso. Você entendeu isso? Vou repetir para fazer pouso na tábua do teu coração. 1 minuto aqui vale mais do que a vida toda. Até mesmo porque, olha como isso é profundo, hein? Estão atentos? Até mesmo porque a única coisa que pode mudar a tua vida está aqui, que é a palavra de Deus. Nesse momento, agora, você está diante da única coisa que pode mudar a tua vida, irmãos. Por isso que 1 minuto aqui vale mais do que uma vida inteira. Creia você que quando eu comecei a dar os primeiros passos para a igreja, no meu interior eu dizia: será que Deus me aceita lá? Será que Deus deixa eu entrar na casa dele? E por graça e misericórdia estamos aqui. Você está no melhor lugar, sinceramente, da tua vida, onde você poderia estar. É esse aqui o lugar. Então, a gratidão por Deus é muito grande por estar aqui. Senhores, meus amigos, poderíamos estar em qualquer um outro lugar. Porque nós não estamos aqui porque nós somos bons demais, não. É a graça que nos achou, que nos trouxe para cá. Às vezes por uma dor, por uma situação, por um acontecimento. Alguma coisa Deus fez para te trazer para cá. Então, irmãos, e agora você está diante da única coisa que pode mudar a tua história e a tua vida. Amém? Vamos aplaudir forte ao Senhor. Mais forte. Eita, glória a Deus. Meus irmãos, compartilhar uma palavra com vocês. Nós vamos pregar subordinado ao tema 3 conselhos importantes. Salvação, 3 conselhos importantes. São quantos? 3. 1, 2, 3. Serei sucinto, serei breve, tá bom? Mas eu quero que esta palavra vá como flecha nesse coração aí, que está precisando de uma mudança, de uma conversão, de algo extraordinário. É hoje! É hoje, irmãos. Então eu quero falar sobre 3 conselhos importantes. Eu acredito que em 30 minutos a gente enxuga isso aqui e você tem uma vida transformada. Então vamos lá, primeiro conselho, Salmo 27, versículo 4. Diz assim, gostaria que estivesse projetando, mas hoje não está. Primeiro conselho. Esse primeiro conselho fala sobre ouvir e conhecer. Salmo 27, 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Estão atentos? Olha que coisa maravilhosa. Para contemplar, Davi quer estar na casa do Senhor, não é só no domingo não, é a vida toda, irmãos. É a vida toda, é para sempre. É o mês todo, é o ano todo. Então, olha aqui para mim. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei. Pedirei. Pedir para ir à casa do Pai. Uma coisa pedirei e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Que paixão é essa, meu irmão? Se tem gente que não aguenta vir no domingo na igreja. Para pensar.
Que tipo de paixão, de fome, de sede é essa que quer estar aqui todos os dias? Quer estar na casa do Senhor todos os dias com essa finalidade, para contemplar a formosura. Isso fala de conhecer e aprender no seu templo. Isso fala de ouvir. Certo? Conhecer e ouvir. Então, eu quero tirar deste papel essas palavras, e tomara que esta palavra fale contigo aí. Tem alguém ligado aqui? Tem alguém conversando com o irmão do lado? Tem sim, daqui eu estou vendo. Olha aqui para mim, senão eu vou aí. Então vamos lá. Contemplar e conhecer, ouvir e conhecer. Agora, meus irmãos, você sabe muito bem que Davi era guerreiro, era rei, era músico e tantas outras coisas. Mas ele foi conhecido e é conhecido como salmista. Davi é conhecido como salmista, por causa desta mentalidade de Davi, por causa desta visão de Davi, de querer estar na casa de Deus todos os dias, para contemplar, para aprender. Por causa dessa mentalidade, aconteceu duas coisas grandes na vida de Davi. Duas coisas grandes, no mínimo. Mas tem mais, mas vamos falar sobre essas duas. Por causa dessa fome, por causa dessa sede, por causa deste prazer em estar na casa de Deus. Duas coisas maravilhosas aconteceram na vida de Davi, a saber, número 1, por causa dessa mentalidade, Davi recebeu de Deus uma unção tão grande e tão poderosa, que teve que ser dividida em 3 vezes. Vocês sabem muito bem que Davi foi ungido quantas vezes? Eu não estou ouvindo ninguém falar, gente. Quantas vezes? 3 vezes. Uma vez na casa de Jessé, seu pai, e 2 vezes em Hebrom. Por causa desta mentalidade de amor a Deus, de paixão pela tua palavra, de sede por Deus, Deus derramou uma unção na vida de Davi tão poderosa, tão maravilhosa, que não podia ser de uma vez só, senão Deus achatava ele, senão ele morria com o poder daquela unção. Então Deus vai parcelar em 3 vezes. Tal era a unção, tal era a autoridade, tal era a sabedoria, tal era a força que Deus deu a Davi, por causa desta mentalidade. Deus conhece o coração, irmãos. Deus olha aqui dentro. Ele exortou Samuel: olha, você olha a aparência, vocês olham a aparência, mas eu olho para o coração, o lado de dentro. Deus está dizendo que é o seguinte: ninguém me engana, eu estou vendo tudo, eu sei a motivação. Então, por causa desse desejo, por causa desse prazer, Deus dá a Davi o que talvez não deu a outro homem, a não ser Jesus, claro. Então são 2 coisas grandes que Deus deu a Davi por causa desta mentalidade, por causa desta paixão. Mas Deus deu outra coisa para Davi grande, poderosa, maravilhosa, linda. As realizações por causa desta mentalidade de querer Deus todos os dias, Deus deu outra coisa grande para Davi. As realizações que Deus tinha para fazer em Davi eram tantas, oh glória, eram tantas, que teve que completar no seu filho Salomão. Você entendeu isso? As realizações de Deus para Davi eram tantas, que teve que completar no filho. Ou seja, uma vida inteira não coube o que Deus queria fazer na vida de Davi, então passou para o filho, respingou para o filho. Qual é a lição que nós tiramos daqui, meus amigos? É que quando você é temente a Deus e serve a Deus de verdade, as bênçãos que estão sobre você respingam para os seus filhos, alcança outra geração. É mais forte, precisa melhorar. É para Deus, precisa melhorar. Uma vida inteira foi pouco para cumprir
Então, nos dias finais de Davi, Deus como estivesse dizendo o seguinte: eu tenho mais coisa para fazer, mas agora vamos fazer na vida de Salomão. Que coisa maravilhosa, né? Quando você deixa uma herança como essa para o seu filho. Gente, quem é pai e quem é mãe aqui sabe que amor de pai e mãe por filho não tem limite, não tem medida. Então, qual é o presente mais poderoso que você pode dar para o seu filho? O conhecimento de Deus, da palavra, a salvação eterna. Você pode dar carro, casa, apartamento, você pode dar o que quiser se você tiver dinheiro, mas o maior de todos é o conhecimento de Deus. É esse. Por isso que eu vejo um monte de pai cabeça dura aí, que não santifica a sua vida, que não tem responsabilidade com a alma dos filhos, e acha que a vida é só brincadeira, e é só festa, e é só oba-oba. Pois Deus queria fazer tanto na vida de Davi, que sobrou para Salomão. E eu quero, no nome de Jesus, que na tua família seja assim também. Mais forte. E eu quero que as bênçãos que Deus tem para mim e para a pastora Rose vá alcançar meus filhos e meus netos, os meus bisnetos e tataranetos. E vai alcançando de geração a geração. Esse é o maior legado, irmãos. Então o pai e a mãe que está aqui, essa palavra é para você, tá? Se cuida. Se cuida. Porque essa mentalidade de Davi. Gente, você sabe que pedir, a gente tem muita coisa para pedir a Deus. Se eu dobrar o joelho aqui e passar uma lista, eu tenho muita coisa para pedir a gente. Eu não peço, que o constrangimento é tão grande que ele já tem feito muito além do que merecemos. Mas Davi poderia pedir qualquer coisa para Deus. O que ele pede é estar na casa de Deus. Uma coisa pedirei, pedir. Você vê a reverência, o respeito, o temor, o tremor, que para ir para a casa de Deus tem que pedir. Muitos não têm essa mentalidade. Vem para a casa de Deus, já tem o privilégio de entrar numa porta como essa, e podia se arrepender dos seus maus caminhos e dos pecados. Aí não, fica olhando outras coisas, problemas, defeitos, e aí Deus vai receber um culto como esse. Entendeu? Então é a questão. Então Deus olha, não é que Davi era pecador, mas Deus olha para um homem como esse e vai lá no coração, no cerne. Vai lá onde somente esta palavra vai, nas juntas e medulas, onde a ciência, onde o homem não chega. Essa palavra vai lá, e essa presença vai lá, e é gostoso demais. Vou te falar uma coisa, meus irmãos. Tem alguém aqui no nosso meio que já um dia atrás, um tempo atrás, ganhou um grande prêmio? Tem alguém? Faz assim, você ganhou um prêmio importante. Pô, ninguém foi premiado aqui. Eu digo a você que eu fui, tá? Mais ou menos, né? Mas vamos pular essa parte aqui. Deixa eu dizer um negócio para vocês. De todos os prêmios poderosos que você já ganhou, você pode ter certeza, irmão, nenhum deles produz em você a alegria de sentir a presença de Deus. Irmão, sentir a presença de Deus é maravilhoso. É bênção demais. Um dia eu convidei um menino para ir para a igreja. A gente estava ali na esquina, e estamos lá na hora do louvor, e eu estava em pé assim, e ele passou perto de mim. Na hora que ele passou, ele tremeu todo, fez assim. Eu falei, o que foi, rapaz? Senti um negócio aqui poderoso. Irmãos, não tem dinheiro e prêmio nenhum no mundo que pague você sentir, que é de tal grandeza do que sentir a presença de Deus, irmãos. Aí você imagina um ser tão grande, tão poderoso, visitar nós, homens, vis pecadores, simples mortais. E ele não só visita, ele ainda faz morada aí dentro. Que isso, irmãos? Que Espírito Santo bondoso é esse, capaz de fazer morada aí dentro? Numa mente que pensa muito mais coisa ruim do que boa. Numa carne que quer muito mais errado do que acertar. E ele faz morada. E te aconselha dia e noite, quando você pensa em fazer algo errado. Meu Deus do céu. E aí você vê, então, primeiro conselho importante para a salvação é você ouvir e conhecer. Uma coisa pedirei ao Senhor, que eu possa morar todos os dias
da minha vida na casa do Senhor. Certo? Para ouvir e conhecer. Olha que pedido maravilhoso, irmãos. E aí tudo isso aconteceu. Então, o que isso desperta em nós? O desejo de estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus, meus irmãos. Se você tem essa fome, se você tem essa sede, você está caminhando certinho para o céu. Por mais que o seu coração seja duro. Talvez você já esteve aqui nessa igreja umas 500 vezes. E na hora do apelo você não sentiu nada. Mas uma hora essa palavra quebra essa pedra aí. E entra e transforma e muda. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está no lugar certo. Uma hora essa palavra encontra um pouso aí, transforma e muda a sua vida. E aí eu não estou falando de religião não, irmãos. Nada, não é nada. Eu estou falando de Cristo Jesus. O Senhor dos senhores. O Rei dos reis. O nosso maravilhoso. Primeiro conselho então, ouvir e conhecer. É esse. Ouvir e conhecer. Por causa desta mentalidade. Estão atentos? Então olhe para mim. Por causa desta mentalidade. Por causa desse desejo, dessa fome, dessa sede. Mesmo sem internet, mesmo sem microfone, mesmo sem TV, mesmo sem rádio, Deus queria soprar o nome de Davi para o mundo todo conhecer. E como Deus iria fazer isso? Pergunta, como, pastor? Colocando Golias no caminho de Davi. Você precisa pegar isso aí, hein? Que isso, irmãos? Que Deus é esse que quer honrar e exaltar e coloca Golias, um gigante? Mesmo sem microfone, internet, televisão e rádio, Deus queria soprar o nome de Davi para o mundo todo ouvir. Para isso ele colocou Golias no caminho de Davi. Perceba que a vitória de Davi estava embrulhada em um gigante. É a história do cacto e da lagarta. Já ouviu falar nisso? Pois é. Um homem crente fez uma oração a Deus dizendo: Deus, eu não vou te pedir nada caro. Eu só queria uma linda flor no meu jardim e uma borboleta para pairar sobre o meu jardim. No outro dia ele voltou no jardim e tinha lá um cacto e uma lagarta. Ele novamente orou a Deus e disse: Deus, o senhor não entendeu a minha oração? Eu lhe pedi uma borboleta, o senhor me deu uma lagarta. Eu lhe pedi uma linda flor, o senhor me deu um cacto. Mas por obediência eu vou cuidar deles. Cuidou deles. Dias depois, do cacto surgiu uma linda flor. E da lagarta surgiu uma borboleta que pairava sobre o seu jardim. Qual é a lição que nós tiramos daqui? O seu problema de hoje é a sua vitória de amanhã. Pode estar embrulhado em um Golias, pode estar embrulhado em um problema. O justo vive da fé, irmãos. E você sabe muito bem que aquilo que está te apertando agora, que aquilo que está te arrochando agora, é porque lá na frente vem algo grande de Deus em tua direção. Creia nisso. Então, para Deus soprar Davi, eu estou falando de ouvir e conhecer. Eu estou falando de Salmo 27,4. Para Deus soprar Davi, Deus usa um problema. Deus usa um problema. Quem aí está com problema? Faz assim, seja sincero, irmãos. Sinceridade é tudo. Pois é, eu quero usar agora como autoridade profética que esse problema que você está vivendo agora vai se tornar uma vitória grande no dia de amanhã. Pronto, recebe! Em nome de Jesus, aplauda forte. Número 2, salvação, 3 conselhos importantes. Número 2, nós falamos então do segundo conselho importante que está em Tiago 1:22. Alguém aí sabe o que diz? Tiago 1:22 diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler agora. Ô, glória, cadê o projetor, hein? Tiago 1:22 diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sede praticantes da palavra. Tem uma outra versão que diz: tornai-vos
Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Ô irmãos, vai doer, mas é igual o Bezentacil, sara. Você quer que eu te diga uma coisa verdadeira? Vir para a igreja é bom, mas não resolve. É bom, mas não resolve. O que resolve então? A prática da palavra de Deus. É isso, irmãos. Vir para a igreja é uma maravilha, mas o que resolve é uma conversão genuína, verdadeira. É uma mudança de atitude, é uma mudança de vida, é uma mudança de visão. Então, Tiago 1,22 está dizendo: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tem uma outra versão que diz: tornai-vos ouvintes e praticantes da palavra. Logo na sequência, no verso 25 diz: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera. Olha essa palavra persevera. Isso aí não é para fraco não, irmãos. Perseverar não é para fraco não. Perseverar é para gente cascuda, não é, Gobi? Perseverar não é para covarde, não é para fraco não. Nela persevera, e que vai até o fim. Tiago 1,25 está dizendo: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido. Esse ouvinte esquecido aqui pesa, irmãos. Você está no trabalho amanhã, segunda-feira, aquele trabalho bacana, e você diz para alguém: estive na igreja ontem. Aí esse alguém pergunta: pastor pregou o quê? Se você não sabe, se você estava viajando na maionese aqui dentro da igreja, no culto, você é um ouvinte esquecido. Sabia? É um ouvinte esquecido e reprovado. 25. Aquele, porém, que atenta bem na lei perfeita e na liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Tem gente aqui que tudo que põe a mão prospera? Faz assim. Oh, você é um bem-aventurado. É isso aí, irmãos. Isso aí. A promessa está aqui. Onde colocar a planta dos pés, a palma das mãos vai prosperar. Tem gente aqui que aonde coloca a palma das mãos prospera? Faz assim. Pronto, irmãos. O que não levantou a mão, repensa nisso aí. Mas o fato é que que está na igreja é bom, mas não resolve, irmão. O que resolve é uma atitude severa, radical, de mortificar e esmurrar a carne. É isso, irmãos. Matar essa carne que quer te matar. Essa é uma atitude. Essa é ser ouvinte e praticante. Que adianta ser um ouvinte esquecido? Passou segunda, terça, quarta, não sabe do que aconteceu nada no culto. Absolutamente nada. Aqui não tem isso não, mas em outros lugares tem gente que não sabe, esqueceu de tudo o que aconteceu no culto, mas não esquece um segundo de um capítulo de uma novela, sabia? De um lance de um futebol, irmãos. Eu gosto de futebol, não vejo pecado nisso. Não vejo pecado nisso, mas cara, tem que ter um equilíbrio. Isso aqui é mais. Isso aqui é mais, irmãos. Essa palavra que está na tua mão é mais. Deus é mais. A presença do Senhor é mais. Então são conselhos que vai te direcionar a uma vida eterna com Deus, irmãos. Palavra que confronta. Entendeu? Mas que te coloca, que mexe na tua estrutura, mas que te coloca na posição certa. Onde Deus quer que você esteja. Número 3. 3 conselhos importantes. O primeiro é ouvir e conhecer. O segundo é ouvir e praticar. Quando eu era moço, bem moço, eu morava no interior. Aí eu ouvia, lá na roça a gente fala cantiga.
E a gente ouviu uma cantiga que dizia: o que adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado? O que adianta vir para a igreja aqui no culto, participar da palavra, do louvor e sair e esquecer de tudo? Não firmar um compromisso, não levar Deus a sério, não levar essa palavra a sério, meu irmão. É isso. A parte gostosa da vida é servir a Deus, irmão. Essa é a parte melhor que tem na vida do homem. Se não for para te adorar, para que nasci. Não tem prazer. Agora, se na escala ou se na lista de prioridades Deus está em último lugar, você está com um problema gravíssimo, hein? Está com um problema grave. Porque a eternidade nos aguarda, irmãos. Certo? Ontem nós tivemos o culto da virada. Nós vamos ter outro culto da virada agora. Não está na hora de despertar? Ontem nós fizemos um encontro, agora, amanhã já vai ter outro encontro. Não está na hora de despertar? Paulo escreveu aos Romanos, disse, conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando no princípio aceitamos a fé. Está passando rápido, meu irmão. Eu estava conversando com a pastora Rose ontem, e falei: meu Deus, 33 anos caminhando junto. Te conheci, você era uma menina, 19 anos. 33 anos. Para nós foram tão poucos dias. Então, o tempo de despertar do sono. Então, ouvir e praticar, esse é o segundo conselho. Por quê? Porque a eternidade nos aguarda. Ó. Entendeu isso? Pegou a mensagem? A eternidade. Então, enquanto temos vida, enquanto temos fôlego, vamos honrar a Deus com o nosso talento, com a nossa vida, com o nosso respirar. Com aquilo que Deus nos deu para executar aqui na Igreja Batista Monte Sião. Vamos honrar ao Senhor com o talento que Ele nos deu, com a nossa vida no altar, com a nossa casa, com a nossa família. É o que nós temos de prazeroso. O tempo está passando, gente. Ó, já culto da virada novamente. Significa que 2024 acabou. Significa também que é um ano a menos na nossa escala da vida. Um a menos. Então, o segundo conselho aqui, ouvir e praticar. Terceiro conselho, Hebreus 9, 27. Diz assim. Hebreus 9, 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Qual é o terceiro conselho? Então, ouvir para ser salvo. Olha, ouvir e conhecer lá no número 1, ouvir e praticar no número 2, ouvir para ser salvo no número 3. Pegou isso aí? Está escrito: como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E isso fala de salvação ou condenação. A pergunta é: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Perceba que o monte é do Senhor. Perceba que o lugar é santo. Essa é uma das perguntas mais perturbadoras entre os humanos. Quem será salvo? Alguém chegou para Jesus apressadamente, um jovem, e disse: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Hebreus 9, 27 fala do dia da morte do homem. Isso fala diretamente à salvação. Quem será salvo? Quem subirá ao monte do Senhor? O que farei para herdar a vida eterna?
É isso, meus irmãos, que é o mais importante. Para falar sobre isso, o que faremos para herdar a vida eterna? Quem será salvo? Quem? Será o membro de banco? Será o bispo? Será o pastor? Será o diácono? Será o presbítero? Quem? Quem? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem será salvo? Para falar sobre isso, que está dado ao homem o direito de morrer uma vez só e depois disso o juízo, isso fala de salvação. Para falar sobre isso, eu quero pontuar aqui duas coisas rapidinhos para concluir. Eu quero pontuar aqui a seguinte coisa: o que se opõe à nossa salvação? Qual é o agravante? Por que que eu tenho menos fome, menos sede da palavra de Deus, de uma vida no altar? Por que que eu tenho menos fome, menos vontade de vir aqui e muito mais vontade para ir em outro lugar? Tenho vontade, força, coragem para fazer muitas outras coisas, mas para colocar os pés aqui é uma indisposição, sabe? É um problema, é uma dificuldade. O que se opõe à nossa salvação? O que é que dificulta a nossa salvação? Quais são os agravantes? Ponto A2 e vou concluir. Número 1, em primeiro lugar, a nossa natureza caída, que ama o mal e odeia o bem. Essa carne, ela se opõe à nossa salvação. A nossa natureza caída, que nos impede de perdoar alguém que nos feriu. A natureza pecaminosa caída, que me dá muito mais apetite para as coisas que Deus odeia do que para as coisas que Deus ama. A natureza caída do homem, que impede, ou que impossibilita, ou que trava a porta com cadeado, para esta palavra não penetrar. É isso, um dos agravantes é isso. É essa natureza que não tem por hábito abençoar o próximo que precisa, que não tem por hábito liberar um perdão necessário, fazer o bem, amar o próximo, ser manso e humilde de coração. Tudo isso. A natureza arrogante, soberba, orgulhosa, que nos proíbe de retomar, de começar novamente, que nos faz diferente do pródigo, que gastou tudo que o pai tinha, que foi para uma terra longínqua, mas lá ele caiu em si, mas lá ele se arrependeu, mas lá ele acordou do pesadelo. E quantas pessoas na igreja estão desviadas há anos, irmãos, que não agem como pródigo, que não reconhece o caminho de volta, que não tem humildade para falar: meu Deus, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado filho. Não tem humildade, a natureza caída, pecadora, que é cheia de orgulho, que é cheia de soberba, sabe? Que não reconhece os seus pecados, que não recomeça a vida espiritual, como o pródigo que diz: me coloca como um empregado. Pegou o caminho de volta, irmão. E aí, isso não é para fraco não, gente. Isso não é para fraco. É, meus irmãos. Essas coisas se opõem à nossa salvação. Um orgulho escondido, uma soberba que escondido por trás de uma capa. Uma dificuldade de mudança de postura. É isso se opõe à nossa salvação. Essa natureza difícil, esse gênio forte, tá? Essa personalidade terrível. É isso aí. Então, qual é o trabalho dessa palavra aqui? E quebrando esse vaso aí, e moendo, e vai moendo, até ficar bom. Deus fala: agora sim, agora está bom. E às vezes leva tempo, e às vezes é a vida toda, irmãos. Meus amigos, às vezes é a vida toda Deus quebrando o vaso, moendo o vaso, e a pessoa não entende, não sabe, ou sabe e finge não saber.
Tem Jeremias 18, irmãos. Jeremias 18 é para os crentes. Você acha que quem foi que desceu lá? Não é para ímpio, não. Deus leva o povo dele lá em Jeremias 18, lá na olaria, lá onde o vaso geme, é quebrado, é moído. E se necessário for, quebra 10, 15, 20, 50 vezes, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer te ver crente, convertido de verdade, com práticas cristãs. Lá na empresa, alguém olhar para você e falar: isso aí é um homem de Deus, hein? Respeita. Isso aí é uma mulher de Deus. Não fala palavrão não fala besteira. Respeitem, rapaz. Esse povo é ungido, esse povo é perigoso. Então, essas características de um verdadeiro cristão que a gente precisa adotar, que a gente precisa alinhar, porque Jeremias 18 é para crente, senão vai ser moído, quebrado, até ficar bom. É isso, meus irmãos. Querem mais? Vai mais um pouquinho então. É essa questão. E tem um detalhe: essa palavra é para todos, inclusive para quem fala. Certo? Inclusive para quem fala. É ouvir para ser salvo. Que Deus nos dê essa segurança da salvação, irmão. É isso. A segurança da salvação retira o medo de alguém. Ai meu Deus, será que eu vou morrer? Eu estou com medo de morrer, porque eu não tenho certeza se eu vou ser salvo. Meu Deus, eu não tenho certeza. Então, a segurança da salvação afasta o medo da morte e você ri para ela. Ou zomba dela, porque o Senhor da vida está contigo. Então essa natureza pecaminosa e caída se opõe, certo? Qual é outra coisa? Qual é outra coisa que se opõe? Qual é o agravante? O que é que nos impede? Sabe qual é o outro problema? O outro problema que se opõe e impede é que muitos não estão preocupados com a salvação. É isso. Muitos não estão preocupados com a salvação. Lembra que o Senhor Jesus confrontou os discípulos e disse: vocês só pensam nas coisas da terra. Por isso que Paulo falou que a visão tem que ser vertical, porque as coisas da terra são passageiras, mas as do céu são eternas. Porque muitos ficarão de fora, porque muitos não se preocupam com a salvação, preocupam com qualquer outra coisa da terra, menos com a salvação. Se preocupa com juntar bens, com comprar imóveis, em ficar milionários. Lembra do homem poderoso, produtor agrícola? E ele disse assim: meu Deus, e agora minha alma? Agora você está feita. Olha a quantidade de semente, olha a colheita. Preciso quebrar as minhas despensas, os galpões, e fazer galpões maiores para poder guardar semente, para guardar essa prosperidade, a minha semente, o meu dinheiro, o meu valor, a minha riqueza. E Jesus vem a ele e disse, chamou ele de louco: ainda essa noite perderão a tua alma. E o que você tem? Para quem vai ficar? Muitos preocupados nas coisas da terra, preocupados em ajuntar, comprar imóveis. Então, você pode ter, meus irmãos, preocupação com isso, ou trabalhar e se administrar financeiramente para isso, mas que isso não seja o seu Deus. Eu quero ver, na hora que você tiver 2, 3 imóveis, aí uma voz poderosa, estrondosa, falar no seu coração: pega esse apartamento aí, ou essa casa, e dá para aquele irmão lá que está pagando aluguel. Eu quero ver o que você vai fazer, porque a voz é mais forte do que você. Meu irmão, é gostoso ouvir essa voz, hein? Eu quero ver, na hora que essa voz chegar para você. Então, muitos preocupados nas coisas da terra, preocupados em dinheiro. Eu quero juntar mais, eu quero mais. Você pode ter essa preocupação, desde que seja com equilíbrio, desde que isso não seja o seu Deus.
que você fique sabendo que dinheiro é um senhor. É a Bíblia que diz: não tem como servir a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer outro. Ou ama Deus, ou ama dinheiro, ou ama mamon. Entendeu? Tem crente agiota, irmãos, empresta dinheiro a juro. O sangue de Jesus tem poder. Você para pensar. Uma das coisas que se opõe à salvação é isso. Muitos não se preocupam com a salvação, acham que não vão morrer nunca, ou então pensam: não, no dia da minha morte eu me arrependo. Vai, bobo. Então essa é a verdade. Estão preocupados com coisas da terra, somente da terra. E as espirituais, deixa para lá isso aí. Um dia, quando eu tiver velhinho, eu vejo isso. Por favor, ponha sobre seus pés. Pessoal, vocês acabaram de assistir uma mensagem poderosa, eu tenho certeza que falou no seu coração. Vai lá no nosso canal, Pastor Jorge Stutz, se inscreva, ative as notificações, compartilhe e nos ajude a divulgar o Evangelho do Reino. Tem mensagens boas lá que vão transformar a tua vida. Deus é fiel.